Vamos a palavra de Deus, meus irmãos, vamos abrir o livro de Deus. Todo o período do culto é importante. Todo o período do culto, cada minuto, cada momento que nós nos reunimos na presença dele, é de fundamental importância. Mas o momento da palavra no qual chegamos é o momento mais importante. É o momento da hora do alimento espiritual. Como está os Romanos 10, verso 17. A fé vem, ela é aumentada, ela cresce pelo ouvir da palavra de Cristo. Nós chegamos nesse momento. Então vamos abrir o livro de Deus no Evangelho do nosso Salvador, escrito por Mateus, no capítulo 16 e o versículo 18, inicialmente. Evangelho do nosso Salvador, escrito pelo evangelista Mateus, capítulo 16, versículo 18, inicialmente. Está escrito assim o texto sagrado, o nosso Salvador falando. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu vou ler uma vez mais. Os irmãos, dobre a atenção. Se não tiver marcado esse versículo, marque. É de uma importância que não dá para traduzir com palavras breves, porque aqui tem um diferencial e a base com a qual a igreja foi edificada e formada. Não estou falando de uma igreja, porque uma igreja, ou as igrejas, é no plural. E hoje nós vamos aprender mais sobre isso, e nós vamos perceber onde começou e por que está da maneira que está hoje. Mas em toda a história da humanidade, Deus preservou, preserva e preservará o remanescente fiel na terra, que faz parte de a igreja, que é essa fundamentada aqui. A igreja só existe uma na face da terra. Vamos ler o texto novamente, dobre atenção. O nosso Salvador disse: pois também eu te digo que tu és Pedro, falando como servo de Deus, um discípulo que recebeu a responsabilidade de ser o primeiro pastor, nesse sentido, o que ia cuidar do primeiro rebanho que se formava, que teria essa responsabilidade de cuidar de uma partícula do rebanho que não é dele, é do Salvador. Então, sobre Pedro, ele está falando Pedro. Pedro, no original, é pequena pedra, pedregulho, um cascalho, uma pedrinha. E ao estudar o contexto todo, nós vamos perceber que aí ele diz sobre esta pedra, o nosso Salvador falando, e aí então esta pedra está apontando para ele, para Yeshua HaMashiach, o enviado de Cristo, que foi nos apresentado como Jesus, o Messias. Ele é a pedra angular. Ele é a pedra de esquina. Ele é a pedra que o servo de Deus, que me antecedeu, José Domingues, servo de Deus, falou aqui nesta noite, na sua fala, sobre essa pedra, na qual nós devemos edificar a nossa casa nesse sentido, a casa espiritual, e é de suma importância que entendamos
A igreja está fundamentada sobre essa pedra. A pedra é Ele, Cristo. Sobre essa pedra, Cristo, edificarei a minha igreja. Os irmãos podem repetir, por favor, em alto e bom som, a fala do nosso Salvador quando ele fala a respeito da igreja. Ele fala de quem é a igreja. Então vamos ler essa parte do versículo aí, começando a parte final. Ele diz: e eu, sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja. Vamos dizer? 1, 2, 3. Sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja. Amém. Aqui já responde um dos grandes questionamentos, e para muita gente é uma incógnita. Quando se há o assunto, o questionamento a respeito de quem é a igreja. Há pessoas que, ao longo dos séculos, de 2 milênios que nós já passamos depois da vida do nosso Salvador aqui em carne, e da partida dele em Atos capítulo 1, que estão tentando se apossar da igreja. E tem muitos dizendo: a igreja é minha. Mas ele já respondeu aqui: a igreja é dele. A igreja. E começa então a instituição da igreja. Ele orienta, ensina os discípulos e os envia, como está em Marcos 16, a partir do versículo 15. Os discípulos então seguem fazendo a obra, anunciando com a obra missionária e cumprindo o ID. O que é obedecer o ID, pastor Lindomar? É fazer missões, é ir atrás das almas, é anunciar a boa notícia. A palavra evangelho significa boa notícia, boas novas. É anunciar para que outras pessoas tenham a oportunidade de também ser alcançados pela palavra da salvação, que aponta para Cristo, que é o caminho, o único caminho, a única porta de salvação. Os discípulos então seguem. E em Atos dos Apóstolos, nós percebemos a igreja em ação, trabalhando, operante. E em Atos 16, Atos 11 e versículo 26, acontece então que os discípulos, aquela partícula da igreja que estava em ação, trabalhando, pela primeira vez foram chamados cristãos. A marca do Evangelho, a marca do trabalho missionário, como nosso Salvador havia orientado e ensinado, estava cumprindo de uma maneira tão viva, tão verdadeira na vida daqueles homens e mulheres, que a sociedade começaram a os chamar de cristãos. Não precisou de uma placa, não precisou de eles colocarem uma capa ou usar uma luz de neon, não precisou de colocar o nome no cartaz, não precisou de colocar no correio romano para correr a cidade, não precisou de entregar para o jornaleiro, distribuir na praça para dizer que eles eram cristãos. Os frutos, como está em Mateus 7, versículo 20, os frutos deles. Estava mostrando que eles eram. E a igreja então avança e continua a sua obra missionária. Mesmo perseguido, havia uma perseguição ferrenha aos homens e mulheres que confessavam o nosso Salvador e estavam trabalhando na obra. Mas mesmo com perseguição de morte, aquelas pessoas não negavam o Evangelho, não se associavam ao sistema político e nem voltavam ao sistema religioso no qual eles estavam deixando recentemente para vir para a causa do Evangelho. E havia um imperador nessa época chamado Constantino. E esse imperador percebeu que não estava funcionando o plano de perseguir de morte aquele povo, aquelas pessoas. Porque quanto mais perseguia, quanto mais açoitava, quanto mais até com morte, mais o trabalho crescia, de casa em casa, nos lares, nos lugares que era possível reunir, congregar, de maneira
até escondida nesse sentido. Mas eles perseveravam, eles continuavam. Mesmo sendo levado ao Coliseu Romano para ser jogado para as feras, para divertir a população romana, eles não desistiam, eles perseveravam. Então Constantino percebeu que não seria possível os vencer com perseguição física. Então ele faz uma jogada política. Ele tinha uma perspicácia muito grande. Então ele faz de conta que se converte ao Evangelho. Ele faz de conta, então, que está recebendo o Salvador. E traz a igreja para fazer parte do governo do sistema político. Quando a igreja faz aliança com o sistema político, acontece um erro, acontece uma falha, abre-se uma brecha. Porque quem cuida da igreja não é a força bélica. Quem cuida da igreja não são os políticos. Quem cuida da igreja não é nenhum sistema humano. Quem cuida da igreja, percebe, cuida, preserva a igreja, zela da igreja, de cada um de nós e em todo o globo terráqueo. É aquele que é dono dela. É aquele no qual falou aqui em Mateus 16. Eu edificarei a minha igreja. Ele cuida da igreja, ele zela, é ele que sustenta. É ele que mantém de pé a minha fé, a sua fé. É ele que mantém homens e mulheres caminhando, fazendo a obra missionária, doando-se, praticando o amor. É ele. E quando, em algum momento da história, olhe bem aqui para a minha face, quando algum momento da história já aconteceu no passado, acontece nos nossos dias, nesse momento, há países como o missionário José Irion, entre outros, trabalha, como o país da janela 1040, como as regiões do Irã, do Paquistão, entre outros, que há essa perseguição de morte ainda. E mesmo nesses lugares, quando ele permite que isso aconteça, não precisa ir pedir asilo político, não é preciso pedir anistia a nenhum setor humano. Sabe por quê? Quando Deus permite que nós sejamos perseguidos como igreja, é porque Ele está querendo que a igreja passe pelo martírio. E no martírio Ele é glorificado. E no martírio muitas almas que não viriam para o Salvador, ao ver homens e mulheres, moços e moças, doando-se ao ponto de dar a vida pela causa, essas pessoas então se quebrantam pela ação do Espírito Santo e do testemunho, como está em Apocalipse 12:11. E eles o venceram pela palavra do testemunho e pelo sangue do Cordeiro, não amando as suas vidas até a morte. Então, notem bem, preciosos de Cristo Jesus. Constantino então faz essa aliança e a primeira geração dos discípulos já tinha passado para a eternidade. Era em torno do ano 320 alguma coisa, quando acontece essa fusão, entre aspas. E agora Constantino baixa um decreto e diz que todos deveriam se declarar cristãos ou seriam mortos. Perceba que Belial fez uma jogada, o inimigo. Ele fez uma jogada usando o sistema humano para contaminar a igreja e abrir uma brecha para o engano. Antes, o sistema religioso, aliançado com o sistema romano, perseguia os cristãos. E quem não negasse o evangelho era morto, preso e torturado. Agora, quando ele percebeu que não estava funcionando, ele muda de estratégia, mas ele não desiste. Ele, às vezes, recua e depois volta com uma jogada, uma estratégia nova. Ele agora trouxe o sistema religioso, o sistema político, para dentro da igreja, entre aspas. E agora ele diz, quem não se confessar cristão, será morto, será perseguido. Onde foi o primeiro erro, pastor Lindomar? O primeiro nós já falamos. Não precisa se aliançar com nenhum poder humano, porque quem cuida da igreja, da noiva, é o Todo-Poderoso, é aquele que é dono dela. Depois, está escrito que não é por força nem por violência
urgência que as pessoas devem vir para o Evangelho. Quando ele fez essa jogada e baixou um decreto para obrigar as pessoas a receber o Salvador e dizer que era do Salvador, houve uma ruptura no livre-arbítrio, houve uma ruptura e mudou-se a proposta que é Mateus 10, versículo 32 a seguir. Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Porém, aquele que me negar, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Como já foi dito também pelo nosso irmão que me antecedeu, aquele que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, também está escrito, aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Então tem um se, se quiser, tem que ter uma decisão própria, é uma vontade própria da decisão de receber o Salvador. Não pode ser forçado e dizer, ou recebe ou morre, ou confessa que é do Salvador ou morre. Foi o primeiro grande erro. E as pessoas, então, é claro, por medo da perseguição, por medo de ver, de zelo, por amor de ver os seus filhos serem torturados, perseguidos e jogados no Coliseu para os leões comer, como fazia com os cristãos. Eles falaram, então, vamos falar que nós somos. E começaram, então, a maioria das pessoas a dizer que era. Porém, olha que um erro não funciona para consertar um problema. Um erro gera outro erro, ou mais, para manter aquele. Um abismo chama outro abismo. Perceba que se criou agora a Igreja Católica. E pense, entenda bem, que se tivesse ficado apenas na expressão católica, não haveria grandes problemas nesse sentido, porque a palavra católico, no original, significa universal, aberto para todos. O problema maior foi que não colocou-se só católico, colocou católica romana. Então ela não está agora, primeiro, seguindo o que está em Mateus 16, onde lemos. Ele disse que ele edificaria a igreja dele, e a igreja dele não tem nome, rótulo. O nome que nós colocamos na fachada, o nome que nós usamos é apenas uma maneira humana de se organizar, é só uma maneira de nos identificar como grupos que fazem parte da igreja eleita, verdadeira, única de Deus, em toda a face da terra, onde há homens e mulheres comprometidos com a causa. Mas nós não podemos dar um nome para a igreja e dizer, é essa. Porque a igreja de Cristo, verdadeira, eleita, a noiva dele, é formada de pessoas, homens e mulheres, pecadores, arrependidos, que agora vêm para o Salvador e faz então a sua aliança, é reconciliado com Deus, como está em João, capítulo 1, a partir do versículo 11. Então note que agora, nessa altura da história, a igreja não é a mesma de Atos 11, 26, e também não é a de Mateus 16. Sabe por quê? Porque agora ela está recebendo influência de estatuto humano. Ela está recebendo influência de pessoas que não têm mais o princípio de seguir somente o que está escrito no Evangelho e na Nova Aliança. Introduzem, então, a palavra Papa. Não existe a palavra Papa na Escritura. Introduzem também a palavra Padre. Não existe a palavra Padre na Escritura. E preste muita atenção. Eu não quero em nenhum momento atacar a pessoa dos padres. Eu não quero em nenhum momento atacar o ser humano, porque eu tenho amigos que são padres. Eu morei com eles em torno de 3 anos num mosteiro que, na ocasião, o bispo da Diocese de Goiás era o Dom Tomás, um homem no sentido humano, um homem muito bom, um homem de muito amor, um homem muito caridoso, um homem que, no período que ele estava ali, juntamente com as pessoas do seminário que eu morei, fez uma grande obra no sentido do amor na prática para ajudar muitas pessoas carentes naquela época, naquele período. Então eu não quero em nenhum momento atacar a pessoa, o ser humano. Porém, eu preciso, com muita clareza e com muita fidelidade à palavra do nosso Salvador, ensinar e esclarecer até que ponto está conferindo com a Escritura e onde houve o desvio.
para nós sermos edificados, não sermos enganados jamais e sermos descontaminados do sistema religioso e podermos ajudar outras pessoas. Então, observe bem, o tempo se passa. E esta, aspas, agora que não é a igreja, mas uma igreja, começa então agora a assimilar, a acolher e receber todos os outros segmentos religiosos da época. Tem idolatria naquele segmento, não, mas a gente dá um jeito, pode vir, traz. Ali tem quermesse, tem um pessoal lá que é bom e tal, mas eles fazem isso, tudo bem, então eles traz, pode colocar junto. E eles foram então acoplando junto, aspas, à igreja, tudo que hoje nós conhecemos, que durante muito tempo ficou escondido, porque as pessoas não tinham acesso à Escritura, que não era permitido. Idolatria é pecado e abominação. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, aquele que padeceu no Calvário, derramou o seu sangue. E eles então permitiram que Maria, nossa irmã, serva de Deus, bem-aventurada, que serviu como uma forma, que foi usada para gerar um corpo físico para o nosso Salvador, eles então colocaram ela, que confessou com seus próprios lábios que ela também disse, na ocasião do primeiro milagre do nosso Salvador, quando ele transformou a vida, ela disse, fazei tudo o que ele mandar. Ela também depende do nosso Salvador. Ela não pode salvar nem a ela mesma, sozinha. Mas o sistema religioso colocou ela como medianeira. Na regra do segmento católico, aponta como alguém que pode mediar. Isso é errado e é pecado. Observe que o tempo passou e eles colocaram também outras figuras. E agora piorou um pouco mais. Porque colocaram figuras que nem existiram. Como, por exemplo, Aparecida. O nome Aparecida não é porque ela apareceu de uma maneira milagrosa. Não é. Quem aqui é estudante da história, da escritura, quem aqui gosta de escavar e buscar fundo sabe do que eu vou dizer. Alguns pescadores estavam pescando e ao lançar as redes, ou tarrafas, cada lugar chama de uma maneira, eles acharam uma estátua sem cabeça. E depois continuaram a pescaria e acharam a cabeça, uma estátua quebrada, e a figura da estátua era pintada de negra. A história conta que esta estátua era da época dos negros no Brasil, ainda escravos, de uma maneira literal e aberta. Como não havia, pelo segmento português, que aqui representava o braço da religião, não tinha nenhum santo negro. Então eles queriam um santo negro para representar ele, porque os brancos tinham o que é chamado de santo, de imagem. Então eles criaram para eles uma santa negra. Com o passar dos anos, e muitos anos, houve uma perseguição, uma caça às bruxas. E quem era pego fazendo alguma coisa, algum ritual que não conferisse com o sistema religioso vigente, na época o poder era total na mão dos católicos, quem fosse pego fazendo era acusado de bruxaria, poderia ser morto, até queimado. Então eles jogaram fora, quebraram essas imagens, que depois foi achado. E um papa veio aqui no Brasil, numa determinada época, e pegou aquela imagem. Então, dando o nome de Aparecida, pela maneira que foi achada, a colocou como padroeira do Brasil. Mas segundo a Escritura, não adianta pegar Aparecida e colocar como padroeira. Não adianta pegar o Pai Eterno de Trindade e colocar como mediador. De acordo com a Escritura Sagrada e o plano de Deus, não adianta pegar nem Confúcio, nem Buda, nem Charles Darius Russell. Não adianta pegar Maomé, não adianta pegar nenhum líder das religiões humanas, porque nenhum deles conseguiu sair da sepultura, os que viveram. E os que foram inventados nem se fala, porque nem tiveram vida um dia. Mas os que tiveram vida estão lá no túmulo. E aqueles que são venerados até hoje, lá tem uma placa dizendo, aqui jaz Buda, e fala a história dele. Aqui jaz Maomé, e conta a história dele, o maior profeta do islamismo. E aqui jaz Charles Darius Russell, aquele que é a liderança das testemunhas de Jeová.
todos os líderes, Hare Krishna e todos os outros, estão presos na sepultura. Mas existe um que veio aqui, andou no solo terreno, caminhou, doou a sua vida, viveu e ensinou, só fez o bem, libertou os cativos, curou os enfermos, transformou vidas, perdoou a prostituta, ressuscitou Lázaro, ele também restaurou Zaqueu, ele também salvou um que foi crucificado ao lado dele e disse: hoje mesmo, não é amanhã, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Esse que morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia! E diz a Escritura Sagrada que ele está à direita do Pai e intercede ao meu favor e ao seu favor. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Aleluia! E na sepultura onde ele foi colocado, por 3 dias, está escrito assim, quem já foi lá conta. Diz, aqui, um dia esteve Jesus Cristo, o Nazareno. Numa língua ele fala, não está aqui mais, ressuscitou. Depois, na língua original, está escrito, Yeshua HaMashiach, esteve aqui, mas ressuscitou, não está aqui mais. Louvado seja o nome do Senhor. Está escrito também em inglês lá, porque muitos ingleses vão lá, que ele esteve lá, mas não está mais. Então, entenda bem, preciosos de Cristo Jesus, ele é o único mediador, o único, louvado seja o nome do Senhor. Passa-se o tempo, passa-se a fase que a igreja chamada católica romana dominava e o seu poder vai diminuindo. Deus levanta então um homem, um coração sincero chamado Martim Lutero. E ele então, percebendo que não estava conferindo o que era ensinado com a Escritura, percebendo que ele estava sendo omisso, porque sabia que o povo estava conduzido por condutores cegos, e está escrito, se cego guia cego, ambos cairão na cova. Ele então fica indignado e tenta falar com seus superiores para ver a possibilidade de mudar o ensino, de abrir a possibilidade para as pessoas terem acesso ao livro de Deus. Mas eles continuavam proibindo. Eles continuaram dizendo não. Não tinha possibilidade. Muito obrigado, serva de Deus. Aleluia. Ele então faz o que ficou conhecido como as 95 teses. Ele escreve, traduzindo do livro de Deus, que era apenas no latim na ocasião, e o povo não tinha acesso. E ele traduz, pegando a Escritura, sobre a salvação que é gratuita, porque é dom de Deus. E ele escreveu sobre mediação, que é só através de Cristo. E ele escreveu e foi derrubando a doutrina do purgatório. Ele foi derrubando a doutrina e o falso ensino de comprar indulgências. Porque naquela ocasião a liderança religiosa chegou ao ponto de vender objetos ungidos para aquelas pessoas que estavam vivas, alcançar algo da parte de Deus, e até para as pessoas que já tinham morrido. Eles estavam fazendo isso. Então, a partir dali, acontece a primeira grande reforma. A reforma que ficou conhecida como reforma protestante. O tempo passa. E começa, então, um movimento que nós poderíamos chamar de protestante, ou, entre aspas, evangélico. O povo que trouxe, com o passar dos anos, o tempo, isso aconteceu em torno de 1517, e missões a partir daí para todos os lugares do mundo e até chegar em nós. O anúncio do Evangelho e a possibilidade de ter a Escritura na mão. Agora perceba, eu preciso resumir o máximo, porque o tempo avança. Perceba a jogada de Belial mais uma vez com o passar da história. Essa igreja, vamos chamar de a igreja restaurada, que começa agora a pregar, depois de Lutero, o Evangelho verdadeiro, que começa agora a anunciar de maneira que confere com o que está escrito. Vai se passando os anos e os tempos, e agora, até os anos 70 e 80, havia uma grande diferença quando se falava no povo evangélico. Havia um impacto,
Mas do início dos anos 90 para cá, Belial consegue enganar a liderança uma vez mais, agora não mais no segmento católico, que já estava claro que não estava conferindo mais com a Escritura, mas agora a liderança do segmento evangélico, do segmento que deveria permanecer firme na palavra como ela é. E ele começa agora a introduzir de volta no seio da igreja a aliança política. E há políticos pegando o microfone da noiva por aí. Ninguém me contou, eu vi. Em toda época de eleição, os irmãos que são inteligentes, que observam e percebem, vê políticos pegando o microfone da noiva eleita de Cristo. Quem faz isso é traidor. Quem faz isso é líder que não tem amor à causa, que não valoriza o que Cristo fez no Calvário. Sabe por quê? Há lugares que um irmão fiel, uma irmã fiel, um morto e uma morta que ajudou ali, que se dedicou, e está ali há 5, 10, 20 anos, nunca teve a oportunidade de pegar no microfone para cantar, para dar um testemunho. Não tem espaço, mas chega um político corrupto, mentiroso, chega um que o seu nome na sociedade, até comprovado pela justiça, ele é pedófilo, ele é mafioso, ele é enganador, ele é picareta. Com essa ficha, o líder caído vem e dá o microfone da noiva do cordeiro para esse político falar para pessoas que deveriam ser cuidadas, zeladas, bem orientadas e protegidas. Perceba que isso está acontecendo em nossos dias e piora ainda mais. Outra coisa muito séria que está acontecendo, que não nos dá, nesse sentido, quem pratica essas coisas, perdeu o direito de falar e criticar o segmento católico em relação à idolatria. Sabe por quê? Há pessoas do nosso tempo, do meio evangélico, que deveria dar exemplo e ensinar a verdade, estão vendendo objetos ungidos, estão na TV ensinando o povo com idolatrias, estão conduzindo o povo ao erro, estão conduzindo o povo ao caminho de regresso ao passado, voltando para o Egito nesse sentido. Objeto ungido, toalhinha, sabonete para lavar a alma, rosa ungida, pente para pentear o cabelo e tirar o encapetamento da cabeça. Tudo isso nós temos escutado. Pense num absurdo desse. Meia ungida, travesseirinho ungido, semente para a prosperidade. Isso é engano e é mentira. Quer prosperar, quer melhorar de vida, seja fiel, levante mais cedo, trabalhe mais, organize melhor a sua vida, seja fiel ao Senhor, seja coerente, estenda a sua mão e ajude o carente, o necessitado. Assim Deus vai te abençoar, é assim que está escrito. Não é através de toalhinha, não é através de comprar sabonete, não é através de seguir condutores cegos. Não adianta. Missionários, pseudos missionários, pseudos pastores, pseudos apóstolos, até títulos que não existem, estão inventando. Apóstolo primaz, não existe isso na Bíblia. Bispo primaz, não existe isso na Bíblia. O fulano de Paulo. Olha para tu ver como é que chegamos. E eles então usam o espírito de palavra e ficam inchados. E agora quem vai chegar é o homem de Deus, querendo dizer que os outros não são. Agora vai vir um missionário fulano de Paulo. E ele pode, ele é ungido, ele tem unção. Pega um pouquinho do suor dele, toma. Pegue na gravata dele. Pegue no paletó dele. Isso é mentira e é engano de Belial. O único que pode abençoar a minha vida e a sua vida. O único que pode ajudar a minha vida e a sua vida. O único que pode perdoar pecado. O único que pode curar. O único que pode restaurar. O único que pode alegrar o coração de uma pessoa que está abatida, entristecida, que está no fundo do poço, às vezes com depressão, que qualquer um de nós é sujeito a passar. Qualquer um de nós somos humanos. Independente se é obreiro, membro, servo de Deus, pastor, independente, nós temos limitações. Qualquer um de nós é sujeito a passar uma enfermidade, uma luta. Está escrito. Timóteo tinha uma doença, tinha uma enfermidade. E o apóstolo Paulo teve com ele várias vezes. E o apóstolo Paulo não teve como o curar. E eu não estou falando de enganadores do nosso tempo que anda por aqui e na TV. Eu estou falando do apóstolo Paulo. Aquele que terminou a sua carreira dizendo: combati o bom combate. Encerrei a carreira. Guardei a fé. Eis que eu já vejo a coroa da justiça, que para mim está preparada. E não somente para mim. Veja a humildade,
veja o compromisso com a causa, o amor ao rebanho. Ele falou, não somente para mim. Ele olhou para a Escritura, mas para todos. Todos quantos amam a sua vida, a sua causa. É para todos que têm compromisso com a causa. O apóstolo Paulo é maior do que eu, foi maior do que eu no sentido da causa. Ele doou mais. Ele é maior do que qualquer um desses que está na TV. Ele é maior do que qualquer um que existiu no meio humano, com exceção do nosso Salvador. Ele está acima do nosso nível nesse sentido, porque ele foi fiel até a morte, doou a sua vida, se tornou mártir. Agora, ele não pegou o espírito de pavão, ele não quis. Eu sou o apóstolo Paulo. Pode sair, doente. Não. Ele sabia o momento que é para orar e interceder, e muitos foram curados através da oração de Paulo, muitos. Mas ele entendeu e soube discernir que tem momento que não é através de mim. Ele entendeu que teve um momento que não é através dele. E ele disse para Timóteo, então não tome só água, tome um pouco de vinho, porque vai amenizar suas dores no estômago. Está escrito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O próprio apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, está escrito. E ele orou 3 vezes. E o Senhor disse não, para tirar o espinho da carne, se a minha graça te basta. Agora tem pessoas no nosso tempo que estão enganando as pessoas, estão aproveitando da boa fé das pessoas, da simplicidade, da falta do conhecimento da Escritura. Estão ensinando as pessoas a fazer tudo o contrário que está escrito. Estão voltando e repetindo todos os erros e outros piores que o segmento primeiro da religião da maioria fez. Eles estão repetindo e fazendo isso em nome de Jesus, usando o nome de Jesus. Usando o título de pastor, usando o título de apóstolo, de missionário. Mas está escrito. Aleluia. Em Apocalipse, capítulo 20, do versículo 11 ao 15, que haverá um dia que todos nós vamos estar diante dele. E todos nós vamos ter que prestar conta. E diante dele ninguém vai poder fugir. Não adiantará querer escapar. Não adiantará. E esses que estão enganando as pessoas e mentindo, dizendo, a igreja é minha. É a minha igreja. Empina o nariz e pensa que foi ele que pagou pela igreja. Aqui assim. Se quiser assim, se não quiser assim também. A igreja é minha. Se não quiser a porta da rua, é vestir da casa. Eu sou ungido de Deus. Se quiser assim. Está escrito que só um é o dono. Só um pode dizer a igreja é minha. E nesse dia vai estar diante dele. Aleluia. Vai estar diante dele. E esses está escrito. Se não se arrepender e consertar, eles vão chorar amargamente, vão ranger os dentes. Porque diante deles estará aquele sentado no trono e vai dizer, a igreja é minha, e tu falou que era sua. O único mediador sou eu, e tu falou que era fulano, colocou seu nome, colocou tu na frente. Meus irmãos preciosos de Cristo Jesus, vamos ficar de pé, os que puderem. Vamos orar a Deus, pedindo a Ele que cele a palavra verdadeira nos nossos corações, e que nós não sejamos nunca mais enganados, e que nós possamos ajudar a muitos, que nós possamos levar essa palavra esclarecedora a muitas pessoas, para ficar claro, para ficar muito nítido e transparente, que o único caminho é o nosso Salvador, como está em João capítulo 14, versículo 6, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Como está escrito, o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Não há outro, não tem outra possibilidade. Então, meus amados irmãos, queridos e preciosos de Cristo, vamos perseverar na palavra segundo está escrito. Vamos fazer o máximo que nós pudermos em prol da causa do Evangelho para alcançar vidas, almas. O mais importante é alcançar vidas, alcançar pessoas, anunciar que ainda há esperança, que ainda há um caminho de escape, por mais que o sistema
sistema religioso está difamando e profanando o Evangelho. E quem não conhece pensa, não tem mais jeito, todos corromperam, todos estão perdidos, todos são corruptos, todos são enganadores. Não. Sempre houve e sempre haverá um remanescente fiel na terra. E desde o tempo de Elias, que ele pensou que tinha acabado, o nosso Salvador, na pessoa do Criador, disse: só em Israel tem 7.000 que não dobrou os joelhos a Baal. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos orar a Deus nesse momento. E se tu sentir nesta hora, aproxime-se de alguém e ora, interceda com alguém. Se tu sentir, ore com alguém nesta hora. E passe algo da parte de Deus, um clamor junto para essa pessoa. Soberano Deus e eterno Pai, nós estamos orando nesta hora, pedindo ao Senhor que cele a tua palavra uma vez mais na vida de cada um aqui presente, dos que estão sendo alcançados através do serviço de som, dos que vão ser alcançados por essa gravação na internet, em vários lugares do mundo, os que vão ser alcançados através dos CDs que serão distribuídos gratuitamente, porque a sua palavra veio até nós de graça, e o Senhor nos ensinou de graça dai. Ó Deus, fortalece e renova cada vida aqui, cada um dos teus servos, cada um aqui presente. Age, Senhor, por nós. Aí tem seus servos e suas servas que estão orando e intercedendo, colocando as suas mãos. Tem pessoas de mão dada, tem pessoas concordando nessa oração. Ó Deus, alcance essa vida, a concordância, a mão dada, a lágrima sendo derramada. Ó Deus, receba, ó Deus, e acolha nosso clamor. Acolha, Senhor, nosso pedido. Nesta hora, vem colocando a sua mão, trazendo milagre, trazendo restauração, trazendo transformação. Ó Deus, alcance, ó Pai, alcance essas vidas, Senhor, alcance, alcance. Nós estamos clamando, nós precisamos, ó Pai, um pouco mais da tua graça, da tua unção, do renovo do teu Espírito, para pregarmos mais a palavra da verdade do Evangelho, para alcançarmos mais vida. Nós precisamos amar mais as almas. Nós precisamos, ó Pai, além de pregar a verdade, desmentir a mentira. Nós precisamos, ó Pai, além de anunciar a verdade, mostrar a mentira e desmascarar os enganadores. Nós precisamos amar mais as almas. Nós precisamos estender as mãos das pessoas. Nós precisamos ajudar um pouco mais. Nós precisamos, ó Pai, servir um pouco mais. Ó Deus, vai restaurando vida, vai restaurando família, vai restaurando ministério, vai restaurando vida espiritual. Nesta hora, Senhor, eu quero te clamar e te pedir em favor do teu servo, irmão Ronaldo e a irmã Marlene, na causa, na obra, na construção que eles estão fazendo. Ó Deus, vai agindo nesta hora em prol do teu servo, vai alcançando, ó Pai, aquele homem, aquele teu servo que trabalha na liderança da construção, todos os trabalhadores ali, pedreiros, operários. Ó Deus, vai alcançando e agindo na vida deles, abre mais portas para eles. Ó Deus, ajude ele a administrar ainda melhor, ajuda, Pai, a desembaraçar aquela obra, ajuda, Pai, que aquela construção saia em prazo recorde. Ó Deus, confirma a vitória dos teus servos, porque eles, ó Pai, têm servido o Senhor com alegria, eles têm, ó Pai, de maneira voluntária, contribuído com alegria para a obra missionária. Tem, ó Pai, serviço a minha vida. Ah, Deus, age por eles. Age, Senhor, de uma maneira poderosa, milagrosa. É para a glória do seu nome, é para a glória do seu nome. Alcance as vidas aqui presentes. Alcance, Senhor, teu servo não via, as suas causas, tudo que está apresentando o Senhor, a sua parentela, os seus propósitos. Alcance, Senhor, a família, o seu esposo. Alcance os irmãos que não puderam estar conosco de maneira mais efetiva, mais constante. Alcance cada um deles. Irmão Valdeci, a sua família. Irmã Sara, Lília Leal. Alcance cada um deles, Senhor. A irmã Jane. Alcance, Senhor, de maneira poderosa, forte, restauradora. A irmã Lindalva, a irmã Neia, o irmão Moisés, alcance cada vida, minha família, meus filhos, minha esposa. Ó Deus, renova em nós e daqui, ó Pai, faça nascer os missionários do nosso tempo, os pregadores do
evangelho do nosso tempo. Ó Deus, é daqui, Senhor, dessas vidas. Levante daqui, Senhor, mais e mais pessoas, jovens, moços, homens e mulheres, para fazer a tua obra com dedicação, com mais amor, desprendido, para fazer com alegria, para continuarmos perseverando, para continuarmos, Senhor, em frente. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Deus. Aleluia. 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 Ó Deus, nos concede da palavra fiel do Evangelho. Nos guarde, Senhor, no teu amor. Nos guarde, Senhor, na palavra verdadeira do Evangelho. Não nos deixe, Senhor, jamais, nunca mais voltar para o sistema religioso. Não nos deixe, Senhor, não permita, Senhor, que nós sejamos só mais um. Ó Deus, use cada um aqui presente, cada um de nós, como uma flecha que atinge o alvo na sua causa. Como um farol que serve de exemplo para muitos. Multiplica o amor. Multiplica, Senhor, a nossa comunhão. Renova-nos, Senhor. Multiplica a tua saúde. Multiplica, Senhor, a força física. Confirma, Senhor, restaurações. Aleluia, aleluia. Confirmando, Senhor. Vai confirmando, ó Deus. Alcance os nossos irmãos da internet que estão no combate. Alcance a irmã França, na Europa, na Alemanha. Alcance os missionários, José e outra família. Alcance, Senhor, Pastor Luiz, nos Estados Unidos, a sua família. Comunidade Deus Vivo lá. Alcance. Ó Deus, trabalhe mais e mais. Mais e mais. Ó Deus, alcance. Espere. Tua obra. Conclua a obra na vida de cada um. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Restaure-te. Levante mais e mais pregadores com sinceridade da palavra, para pregar a verdade, desmentir a mentira, com mais amor pelas almas, com mais amor pelas almas, com mais amor pelas famílias. Família é um projeto de Deus. Guarda, Senhor. Guarda, Senhor, cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Aleluia. 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 Receba algo do céu, da parte de Deus, que vai multiplicar na sua vida, na vida do seu cônjuge, na vida da sua família, onde tu congrega e coopera na obra missionária. Receba algo de Deus e que abunde, que cresça, floresça, prospere e alcance muitos ao seu redor. Em um nome do ungido de Deus, Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, nosso único mediador, nosso único Salvador. Amém e amém. Aleluia. Amém.